Mas nós não podemos esquecer que, embora nós estejamos mais presos à lei do pecado, essa lei não foi eliminada. O pecado continua presente em nossa carne. Assim como a lei da aerodinâmica também não elimina a lei da gravidade. Por isso, se o avião desligar os seus motores, ele vai cair. Isso é uma prova de que a lei da gravidade estava em todo o tempo presente, mas a lei da aerodinâmica a superava. Que a graça e a paz estejam com todos, amém? Vamos ficar calmos nessa hora. Se aquiete, fique calminho no seu lugar. Não tire a atenção de ninguém. Você já teve tempo para adorar o Senhor. Você já teve bastante tempo para falar com Ele. Você já teve tempo para beber água. E essa é a hora de você ouvir a palavra. Essa é a hora de todas as cadeias serem quebradas na sua mente, no seu entendimento. Essa é a hora da libertação. É quando nós ouvimos a palavra que transforma, a palavra que muda. Então aquiete sua alma, o seu espírito. Fique calmo, fique quieto. Fique quietinho no seu lugar, coloque o seu pensamento em Deus. Não pense no seu problema agora. Feche os seus olhos. Deixe o problema para resolver depois. Ou enquanto você está aqui, ele já pode estar sendo resolvido. Porque Deus, Ele é poderoso e Ele faz como Ele quer e a hora que Ele quer. Deus, eu apresento o Teu povo, a Tua igreja. Só o Senhor sabe como eles passaram por aquela porta. Só o Senhor sabe como eles Te adoraram nessa manhã. Só o Senhor sabe, meu Deus, como o momento do abraço foi importante. Só o Senhor sabe. Talvez o irmão, meu Deus, que abraçou não soubesse, mas o Senhor sabia. E o Senhor envia socorro, meu Deus, na hora certa, no momento exato, porque o Senhor não falha. Espírito Santo, toma a mente de cada pessoa que está neste lugar. Tranquiliza, Deus, essa alma agitada. Meu Deus, aqueles que estão fracos, meu Deus, que nesta manhã eles encontrem a fortaleza no Senhor. Meu Deus, aqueles que estão desanimados, meu Deus, que Ele encontre, Deus, ânimo, meu Pai, em Ti. Porque não é em coisas, não é no homem, é no Senhor, meu Deus. Aqueles que estão cativos, meu Deus, que eles sejam libertos nesta manhã, pelo poder do Teu Espírito. Eu repreendo, meu Deus, nesta hora todo sono, toda ansiedade, todo pensamento acelerado, todo mal, Senhor, que rodeia essa vida, meu Deus, que nessa manhã se afugente deste lugar, se afugente desta mente, se afugente desse coração, pelo poder do que há no Teu nome. Meu Deus, há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue, e é o Senhor, Deus, que liberta o homem, é a Tua palavra que liberta o homem, é o Senhor que cura, meu Deus, o homem, é o Senhor que traz paz a este lar. Espírito Santo de Deus, nesta hora eu repreendo todo o divórcio, meu Deus, toda a contenda, Deus, de casal, toda a contenda nesta casa contra os filhos, toda a desobediência, Senhor, nos filhos, meu Deus, que tem causado contenda, Pai, nesta casa, fazendo o esposo brigar com a esposa, meu Pai. Nesta hora, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus todo espírito de separação, todo espírito de contenda, de divórcio. Meu Deus, que a paz reine neste lar. Meu Deus, se alguém adentrou neste lugar em busca da paz, que nesta manhã receba esta paz que está em Cristo Jesus. Como lemos, meu Deus, na Tua palavra, o Senhor já nos deu todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais. Foram todas, meu Deus, não foi uma e não foram poucas, foram todas. Que esta mulher, que este homem, que este jovem que adentrou neste lugar encontre a paz do Teu Espírito na casa, no pai, na mãe, na família, na saúde, meu Deus, e que o Senhor possa estar agindo. O céu, meu Deus, manifesta a glória do Senhor.
E o firmamento, meu Deus, anuncia as obras das tuas mãos. Espírito Santo, um dia faz declaração a outro dia e uma noite declara a outra noite. E sem que haja linguagem nem fala, ouve a voz do Senhor. O Senhor está em toda parte. O Senhor está em todos os lugares, então o Senhor também pode estar nessa casa. O Senhor também pode estar nesta família. O Senhor também pode estar neste casamento, Senhor, na vida deste filho, deste pai, desta mãe. O Senhor também pode. E o Senhor fez esse dia para o louvor da sua glória. E que os teus filhos nessa manhã reconheçam que foi para o louvor da tua glória que foi feito este dia. Que o Senhor responda aqueles que querem uma resposta, aqueles que oram, Deus, por resposta. Que o Senhor responda. Dê um norte, meu Deus, a esta mulher. Dê um norte, Deus, a este homem que espera por uma resposta. Meu Deus, talvez não seja a resposta que ela quer, não seja a resposta que ele quer, meu Deus, mas é a tua resposta. E a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Que este homem e esta mulher fiquem em paz, Senhor, pela tua resposta. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão bem? Nessa manhã falaremos por que ainda pecamos. Estamos na 13ª aula e já ouvimos muitas coisas aqui. Já ouvimos que a morte de Cristo, ela é a única solução para a condenação. E a única solução para a escravidão do pecado é a vida de Cristo em nós. É o andar em novidade de vida. Mas se eu já nasci de novo, se você já nasceu de novo, se você já vive pela fé na vida de Cristo, pela fé na vida de Cristo, por que ainda pecamos? Você já se fez essa pergunta? Porque já falamos que Cristo morreu pelos nossos pecados. Já falamos que a vida de Cristo em nós nos liberta da escravidão do pecado. Eu e você não somos mais escravos. Eu e você hoje andamos em novidade de vida. Mas por que, Priscila, ainda pecamos? Para responder essa pergunta, é necessário compreender um aspecto importante, que foi dito na 2ª aula. Os 3 aspectos do pecado. Adão e Eva pecaram, trouxeram consigo a condenação do pecado, que nós já falamos, a escravidão do pecado, mas também tem a habitação do pecado, na minha e na sua vida. Se você sair daqui, ele vai com você. Se você está sentado aqui nessa manhã, ele está com você também. Não adianta correr. Por mais que a vida de Cristo, você viva pela fé na vida de Cristo, o pecado habita no homem. Vimos na lição 2 os 3 aspectos do pecado e um deles foi a habitação. De fato, nascemos de novo. Somos novas criaturas. Em nosso interior há um novo homem, liberto da escravidão do pecado. Este novo homem não tem nenhuma obrigação para com o pecado. Como já foi dito aqui, eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus, pecamos se nós quisermos. É uma escolha. Pecar para mim, para você, é uma escolha. É uma decisão. Já falamos a respeito da vida abundante. Eu e você podemos ter vida abundante sim nesta terra. Apesar de eu ser uma nova mulher, você ser uma nova mulher, ser um novo homem, uma nova jovem, um novo jovem, uma nova criança, o pecado habita em você. Mas o interessante é que você não tem mais a obrigação de pecar. Você não é mais obrigado a pecar, porque você não é mais escravo. O pecado não é mais o seu senhor. Você não é mais servo do pecado. Falamos também a respeito de que todos são escravos. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo.
Escravo do pecado, da desobediência para a morte. E escravo de Cristo, da obediência para a vida. O pecado não nos escraviza mais. Você peca se você quiser. Se você abrir a porta, ele vai trabalhando, e você vai caindo. E o pecado, ele é enganoso. Entretanto, o pecado habita em nosso corpo, no nosso corpo mortal. Esse novo homem ainda não recebeu um novo corpo. O novo homem ainda vai morar no corpo velho. Ele ainda novo vai viver um corpo com uma natureza pecaminosa e estragada. Embora eu e você sejam um novo homem e uma nova mulher, ainda nesta terra viveremos dentro desse corpo estragado, contaminado pelo pecado, o pecado ainda habitando nele. Embora você diga, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, o pecado vai continuar habitando no seu corpo. O pecado, ele é uma lei e ele está sobre os seus membros. Porém, um dia, na redenção de todas as coisas, eu e você vamos receber novos corpos. Abra aí Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 23. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Qual é a solução, Priscila? Quando o nosso corpo for glorificado, aí o pecado não habitará mais em mim e em você. Um dia receberemos novos corpos. O pecado não vai habitar mais em mim e em você. Quando tivermos o nosso corpo glorificado, quando o nosso corpo passar da corruptibilidade para a incorruptibilidade, quando o nosso corpo sair da mancha para ser limpo, quando verdadeiramente eu e você formos santos assim como Jesus é. Porque ainda o pecado mora sim em mim e em você. Talvez você esteja sentado aí, esteja pensando um monte de abobrinha, pensando besteira, xingando um irmão, uma irmã, uma briga que aconteceu semana passada. Talvez você ainda esteja magoado, ressentido, com raiva, com ódio, mesmo estando aqui sentado, mesmo glorificando o nome do Senhor. Em Tiago fala que com a mesma boca que bendizemos ao Deus, amaldiçoamos o nosso irmão que é a imagem e semelhança de Deus. O pecado, igreja, habita em mim e você. Porém, na redenção de todas as coisas, nós teremos os nossos corpos transformados. Iremos vencer a lei da gravidade. Eu e você receberemos um novo corpo. Seremos completamente uma nova criatura. Não pecaremos mais. O pecado não terá mais nenhum domínio sobre mim e sobre você. Ele não vai dizer assim, faça assim, contrário do Espírito. Não. Não haverá essa guerra, não haverá esse conflito, porque o meu corpo e o seu corpo será glorificado, transformado. E já está perto desse dia chegar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até lá o quê? O dia da nossa redenção. Até lá haverá em nós um conflito interior, que é a carne inclinando-se para o pecado e o espírito vivendo para Deus. Até o dia da nossa redenção viveremos essa luta. A carne querendo fazer a vontade do pecado e o espírito querendo fazer a vontade de Deus. Priscila, que conflito?
no interior do homem. Qual é o conflito que acontece? Por que ainda pecamos? O conflito é entre a carne e o espírito. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Vamos ver o que está escrito em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Priscila, por que eu ainda peco, mesmo sabendo de todas essas coisas? Porque no seu interior há um conflito. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e as duas são opostas entre si. A carne não quer fazer a vontade do espírito e o espírito não quer fazer a vontade da carne. Por que eu ainda peco, Priscila, mesmo vivendo pela fé na vida de Cristo? Porque dentro de você há uma guerra. A carne quer, a sua carne, o seu corpo, a sua vontade. Queria estar aqui de manhã? Não. Mas o seu espírito que te trouxe aqui. Se a sua carne disser, não perdoe, o espírito diz o quê? Perdoe. Senão você não vai ser perdoado. Se a sua carne disser, não ame, o espírito diz, ame. Mas o engraçado é que você tem dois poderes dentro de você. Mas você vai escolher qual é o que vai governar a sua vida. É você que vai escolher. Porque não adianta ter poderes, mas não saber como usá-los. Se você tem e não sabe usar esse poder, é inútil. Priscila, porque eu ainda peco? Porque dentro de você existe um conflito. A carne querendo fazer a vontade dela, o pecado, a transgressão, a desobediência, a murmuração, a falta de empatia. Mas o espírito, o amor, a palavra branda, o carinho, o afago. Por que, Priscila, eu ainda peco? Porque dentro de você tem duas naturezas. A carne, que não tem prazer nas coisas de Deus, e o espírito, que tem prazer nas coisas de Deus. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É como a água e o óleo, não se misturam, são opostos entre si. E essa carne dentro de você, a tendência para o pecado. Se você não for governado pelo Espírito, você peca. E não vai ser livre, vai ser escravo. Não deixe que a carne domine você. Você tem um poder maior que é o Espírito Santo dentro de você, que inclina para as coisas de Deus. Talvez você chegou aqui brigado com seu esposo, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão. E a vontade é, não vou falar mais com ele, não vou falar mais com ela, mas o Espírito diz, se possível, siga a paz com todos. No que depender de vocês, siga a paz com todos. Eu passei, de janeiro para cá, eu passei por uma situação terrível, que partiu a minha alma em banda. Mas eu decidi ir por outro caminho. Porque eu não ofendi a pessoa, eu só quis ajudar. Mas eu não sei o que aconteceu, que a pessoa compreendeu o oposto. E uma pessoa que eu muito amo, e ficou sem falar comigo. E agora? Minha alma ficou dilacerada. Mas quando eu entrava no meu quarto, o meu coração doía de tal maneira. Mas a minha oração era, Senhor, eu não quero sentir isso.
porque eu posso ter uma vida abundante. Senhor, eu não quero sentir isso. Não era dor pouca não, era dor, uma dor na alma que parecia que me partiu por dentro. Eu não quero sentir isso, Senhor, eu perdoo. Senhor, eu perdoo. E fui nessa luta, até eu não sentir mais nada. Por quê, Priscila? Porque a carne que estava em mim, sabe o que ela queria? Que eu não perdoasse e continuasse sofrendo. Porque o pecado, ele é enganoso. Se eu não perdoasse, não perdoou Darlene, porque Darlene pisou no meu pé. Quem está perdendo? Eu, porque eu não perdoo ela, porque eu sou a tal, mas o pecado está me matando, me enganando. O que foi que eu resolvi fazer? Senhor, está doendo. Quantas vezes Alisson entrou dentro do quarto e me abraçou? Vai passar. E eu disse, Senhor, está doendo, mas eu não quero, eu perdoo fulana de tal, Deus, eu não quero. E eu não sinto nada. Eu passei a orar por ela, Senhor, abençoa, trabalha, Senhor, eu não quero. E outras lágrimas descendo, porque eu não posso explicar para vocês, talvez alguém já te feriu, já traiu você, e você se sinta essa dor. Mas a carne estava dentro de mim, que é a tendência para o pecado. E o Espírito Santo também estava. Eu tinha 2 poderes trabalhando no meu corpo, no meu interior. Mas eu decidi deixar o Espírito trabalhar. E eu não sinto mais dor. Foi em janeiro. E eu não sinto mais dor. Doía a igreja. Mas eu decidi perdoar e esquecer. Talvez a pessoa não tivesse num bom dia, ou até talvez Satanás entrou pelo meio para... E eu poderia, a igreja, ter deixado a carne falar mais alto e viver esse conflito. Mas eu estou em paz, porque eu fiz a minha parte. Talvez Satanás quisesse me envergonhar, dizer assim, mas você não está pregando sobre a vida abundante em Cristo, a vida em Cristo? E por que agora você vai ficar com raiva? E por que agora você não vai perdoar? Mas eu fui mais esperta do que ele. Eu perdoei, igreja. Doeu. Foi uma dor terrível, de soluçar, de eu sentar na cama, de soluçar. Mas eu estou bem. E o tempo todo que estava doendo, eu também estava bem. Eu não estava mal, igreja. Eu estava bem, porque eu decidi perdoar. Estava doendo? Estava, Priscila. Mas mesmo doendo, eu estava bem. A carne o tempo todo vai te inclinar para você não perdoar, para você não amar, para você ser egoísta. Vai colocar pessoas para te machucar. Não é o vizinho que mora lá na outra cidade. É aqueles que moram perto de você. É aqueles que faz parte do seu sangue, os seus irmãos, o seu pai, até os seus filhos, o seu tio, a sua avó, o seu avô. Não é ninguém que você tem afinidade que vai te machucar não, igreja. Repare, se alguém da rua falar da gente, pessoas assim que é bem distante, a gente não liga. Deixa fulano falar, fulano é invejoso. Mas se alguém do nosso meio, ou até mesmo aqui da igreja, do corpo de Cristo, os nossos tios, alguém perto falar, é uma dor. Mas eu fiz isso, e aconteceu isso. Os que irão te ferir não são os de longe, é os de perto. Mas eu quero dizer a você, você pode ficar em paz. Você pode colocar na mão de Deus e perdoar, porque você não sabe como está a situação da pessoa, o interior da pessoa, você não sabe de nada. Perdoe e seja livre, porque o pecado, ele é enganoso. Você não perdoa, mas você toma uma dose diária de veneno. Seu coração dói, seu relacionamento com Deus fica vazio, porque enquanto você não perdoar seu irmão, você não será perdoado.
Ah, Priscila, você está dizendo isso porque não foi com você que fulano fez isso, isso e isso. A dor foi grande, igreja. Pode não ser a mesma que a sua, mas doeu. Doeu de arder profundamente na minha alma, mas eu estava bem como estou. Amém? Este conflito não existia no velho homem. Ele só tinha uma maneira de viver, fazendo a vontade de Deus. Priscila, quem sente, quem vive esse conflito? Eu e você. Esse conflito entre a carne e o espírito não vivia dentro de você antes de você ser uma nova criatura. Na vida de promiscuidade, não existia conflito. Na vida de bebedice, antes de você conhecer a palavra de Deus, não existia esse conflito entre a carne e o espírito. Poderia sim existir um conflito pelo ensinamento que o seu pai ensinou, mas não do Espírito Santo incomodando você, porque ele não habitava em você antes de você ser uma nova criatura. Então esse conflito é hoje. É você que é nascido de novo. É você que é um novo nascido, uma nova criatura. Esse conflito está dentro de mim, de você que é nascido de novo. Não cobre nada de quem não é nascido de novo, porque não existe dentro dele esse conflito que você vive. Esse conflito é para mim, é para você, que quer pender para um lado, mas a carne puxa para o outro, quer para um lado e o Espírito está dizendo, não faça. Não faça isso. Não cobre do seu esposo se ele não é um novo nascido, porque ele não tem esse conflito. Não cobre do seu filho se ele não é um novo nascido, porque ele não tem esse conflito. O conflito está gerado dentro de você, que é a carne militando contra o espírito e o espírito militando contra a carne. Eles são opostos. Essa guerra, igreja, não existia dentro de mim e de você, até eu e você nascer de novo. Porque ainda pecamos, Priscila, porque dentro de mim e de você tem dois poderes, a carne e o espírito. Já o novo homem pode viver de duas maneiras, foi o que eu acabei de falar agora. Ou inclina para a carne, ou inclina para o espírito. O novo homem quer agradar a Deus, fazer a sua vontade e estar com Ele, mas encontra em si a carne, uma natureza que não quer agradar a Deus. Vamos ver o que Paulo escreveu aí em Romanos, capítulo 7. Vamos ver o que Paulo falou em Romanos capítulo 7, versículo 22. Diz assim, Romanos 7, 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo falava a respeito do seu conflito como cristão. Ele dizia, está escrito aí nos versículos, porque o bem que eu quero fazer, não faço. Por quê, Priscila? Porque o pecado, a habitação do pecado estava na vida de Paulo, e ele relata esse conflito nos versículos anteriores. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu não faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim.
Paulo estava relatando da minha luta e da sua, que muitas das vezes você quer fazer o bem, mas o mal está com você. Você quer perdoar, mas o mal está com você. Você quer amar, você quer reconciliação, mas o mal está com você. Paulo viveu esse conflito e foi relatado aí onde acabamos de ler. O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Por quê? Porque o pecado habita nele. Priscila, porque ainda peco, porque o pecado habita em você e você ainda não teve o seu corpo glorificado. E os conflitos, Priscila, são mensais, anuais? Os conflitos são diários. É todos os dias, o dia todo. Se não acontecer um conflito pela manhã, pode esperar que a tarde vem. Se não aconteceu pela tarde, pode esperar que a noite chega. O Espírito diz: ame, ore, pregue, obedeça, jejue, perdoe, renuncie. Mas a carne diz: não perdoe, brigue, murmure, não me faça passar vergonha, satisfaça a você mesmo. Por quê? São opostas entre si. Enquanto o Espírito se inclina para as coisas de Deus, a carne se inclina para os seus próprios prazeres. As lutas são todos os dias, o dia inteiro. Essa batalha não é de dois poderes iguais. Mesmo que a carne fale mais alto e pareça ter grande força, o pecado já não tem poder e autoridade sobre aquele que nasceu de novo. O pecado não tem mais autoridade, não é mais o meu Senhor e nem o seu Senhor. Por quê, Priscila? Porque você nasceu de novo. Nós já não somos mais escravos do pecado. Por que não somos mais escravos do pecado? Porque a vida de Cristo em nós nos livra da escravidão do pecado. Porque eu e você vivemos pela fé na vida de Cristo. Priscila, e a lei do pecado? A lei do pecado, ela foi vencida. Abra aí em Romanos, capítulo 8, versículo 2. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Diz assim: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Na lição 10, vimos que todos os homens estão debaixo de uma lei espiritual, a lei do pecado e da morte. Nós relatamos aqui que existe uma lei, a lei da morte, que é para todos os homens, seja pequenos, velhos, grandes, experientes ou sem experiência nenhuma. Às vezes crianças que ainda é um feto antes mesmo de nascer, elas morrem no ventre da sua mãe. E o que é isso, Priscila? A lei do pecado e da morte. E a lei do pecado? É a carne. A lei do pecado é aquela que faz eu e você pecar. A lei do pecado está posta nos meus membros e nos seus membros, que a qualquer momento, se eu e você der uma brecha para ela, ela invade e estraga a minha vida e a sua vida. Todos os homens pecaram, está escrito em Romanos, e destituídos estão da glória de Deus lá atrás. Mas eu e você, mesmo sendo pecadores, somos salvos em Cristo Jesus. Mas isso é uma escolha minha e sua, porque o pecado não me escraviza mais e não te escraviza mais. O pecado e a morte é uma lei, está sobre todo o homem. Esta lei, que lei o pecado, corrompeu a natureza humana e tornou o homem incapaz de fazer a vontade de Deus.
A lei do pecado mudou a imagem de filho perfeito para filho imperfeito, cheio de pecado, mancha e erro, incapaz de fazer a vontade de Deus. Anteriormente, comparamos a lei do pecado e da morte com a lei da gravidade. Eu não sei se vocês lembram, a lei da gravidade puxa eu e você para a terra. Se eu jogo esse copo de água, ele vai ficar flutuando ou vai descer? Ele vai descer, porque a lei da gravidade, ela puxa o homem para a terra. Tudo que a gente jogar aqui vai para o ar, mas vai cair, por causa da lei da gravidade. E eu comparei o pecado com a lei da gravidade. Assim como a gravidade prende todos os corpos à terra, tudo que está nessa terra, assim também o pecado prende, ele puxa eu e você para pecar. Todos estão sujeitos a ela. Assim, a lei do pecado e da morte determina que nossa carne seja atraída pelo pecado. A gravidade puxa as coisas para a terra. E o que o pecado faz? Puxa eu e você. E o que a morte faz? Puxa, atrai eu e você para eles. Porém, aí mesmo em Romanos, que acabamos de ler, capítulo 8, versículo 2, está escrito: porque a lei do Espírito da vida em Cristo. Priscila, qual é a lei? A lei do Espírito e da vida. Está onde essa lei do Espírito da vida? Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito aí, porque a lei do Espírito da vida em Cristo livra quem? Eu e você. De que, Priscila? Da lei do pecado e da morte. Eu e você temos acesso à lei do Espírito e da vida. Quem produz vida? O Espírito Santo de Deus. E quem produz morte? O pecado. A lei do Espírito da vida, que está em Cristo Jesus, não é no homem, é em Cristo Jesus, me livra você da lei do pecado e da morte. Vamos comparar. Como vimos, a lei da gravidade não pode ser eliminada, mas ela pode ser superada, assim como o pecado também pode ser superado. Vamos comparar com um avião. A lei da gravidade exerce pressão sobre ele. Sobre quem? O avião. A lei da gravidade exerce pressão sobre ele, puxando para baixo. A lei da gravidade puxa o avião para baixo. Porém, durante o voo, existe uma outra lei operando no avião, que supera a lei da gravidade, a lei da aerodinâmica. Priscila, o que faz o avião estar no ar sem cair? A lei da aerodinâmica. Esta é uma lei mais forte que a lei da gravidade e mantém o avião no ar. O avião fica livre para voar. Vamos comparar a lei do pecado e da morte, que é a gravidade, e a lei do espírito de vida, que é a lei da aerodinâmica. O que é que mantém o avião livre para voar? A lei da aerodinâmica. Mas a lei da aerodinâmica anula a lei da gravidade? Se o avião desliga o motor, o que é que acontece? Cai. Assim somos nós. Não somos mais escravos do pecado. Ele já não é nosso Senhor. Não estamos mais presos à lei do pecado. Fomos libertos do poder do pecado e temos poder para não mais obedecer a nenhuma ordem dele. O avião no ar fica livre para voar. E a única coisa que faz ele cair é se ele desligar o motor. Você pode viver, mesmo tendo duas naturezas, você pode ser livre.
Você pode escolher a lei da aerodinâmica, que é a lei do espírito e da vida. Que embora esteja aqui na terra e o avião aqui sobre o ar, se ele decidir voar, não desligar o motor, colocar fé em ação, que no nosso caso é o combustível, não faz a vontade do pecado. Mas nós não podemos esquecer que, embora nós estejamos mais presos à lei do pecado, essa lei não foi eliminada. O pecado continua presente em nossa carne. Assim como a lei da aerodinâmica também não elimina a lei da gravidade. Por isso, se o avião desligar os seus motores, ele vai cair. Isso é uma prova de que a lei da gravidade estava em todo o tempo presente, mas a lei da aerodinâmica a superava. O pecado está o tempo todo presente na minha vida e na sua vida. Seja aqui dentro, seja no passado dessa porta, seja aí no mercado ali na frente, seja para casa, qualquer lugar. Se você dormir agora, você vai acordar com ele. Mas eu e você podemos ser livres, vivendo pela lei do Espírito da vida. Assim como o avião tem liberdade, igreja, a lei da gravidade é forte, prende tudo sobre a terra, puxa tudo para ela, mas ele sobe com a lei da aerodinâmica, que é mais forte do que a lei da gravidade, e mantém ele no ar. A lei do Espírito da vida é mais forte do que a lei do pecado e da morte. É muito mais forte, não são poderes iguais. Embora a carne pareça ser forte, o Espírito é mais forte do que a carne. Assim somos nós. Embora tenhamos à nossa disposição um poder, um motor fortíssimo, que nos livra da lei do pecado, eu e você, que escolhemos se vamos utilizar desse poder ou não. As duas gravidades estão aí. Mas se o avião não quiser alçar voo, se o avião não quiser ser livre para voar, ele permanece preso à lei da gravidade. Assim é eu e você. O poder está aí dentro, de mim e de você. Quem vai fazer uso desse poder sou eu e você. A lei do pecado e da morte foi vencida. Quando, Priscila? Quando o nosso Cristo foi para a cruz do Calvário. Mas, por enquanto, não foi eliminada. Por quê? Porque esse mesmo Cristo não voltou ainda para buscar a sua noiva e dar a ela um corpo glorificado. Foi vencida, mas não foi eliminada. O novo homem tem duas formas de andar: ou segundo a carne, ou segundo o Espírito. Vamos para Efésios. Porque ainda pecamos, Priscila? Porque dentro de mim existe duas leis. Porque dentro de mim há um conflito da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Mas você pode sim vencer, juntamente com a lei do Espírito da vida, que está dentro de você. Olha que conselho. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, inclinação do Espírito, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável, inclinação do Espírito, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês. Qual a inclinação da carne? A imoralidade sexual, toda impureza ou toda avareza. Mas qual é o conselho? Não seja nem sequer mencionada entre vocês. Por quê, Priscila? Porque você é um novo nascido. Como convém a santos. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas, nem indecentes. Que inclinação é essa? A inclinação da carne. Pois isso não convém.
Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Que inclinação é essa? A do Espírito. Fique sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que inclinação é essa? Carnal. E foi falado sobre a idolatria aqui no instante, né? Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Inclinação da carne. Portanto, não pratique o que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho da luz. No passado, vocês eram o quê? Eu e você? Trevas. Não havia conflito, mas agora, no passado, vocês eram trevas, mas agora você é nascido de novo, você é filho da luz. Vivam como filho da luz. Inclinação do Espírito. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Inclinação do Espírito. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Não seja cúmplice nas obras infrutuosas das trevas. Inclinação da carne. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante dentre os mortos e Cristo o iluminará. Porquanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolo, mas como sábios. Inclinação da carne, inclinação do Espírito. Não viva como tolo, como insensato, como imprudente, mas como sábios. Viva segundo a natureza que você recebeu, a natureza de Cristo. Não compactue com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condene. Não queira, não faz mais parte, igreja, de mim, de você. Cantamos um louvor que temos um coração regenerado, transformado. Medite na letra, transformado. Eu e você, antes está escrito aqui, eu e você era trevas, vivíamos na escuridão, mas hoje eu e você somos filhos da luz. E aqui diz: andem como os filhos da luz. Andem segundo a lei da aerodinâmica. Você é livre para voar. Você é livre para fazer a vontade de Deus. Igreja do Senhor tem duas leis: a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito da vida. Escolha viver a lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida é mais forte do que a lei do pecado. Conclusão: cremos em Cristo Jesus e no seu sacrifício. Por isso, os nossos pecados foram imputados nele, para que por meio dele, Cristo, fossemos justificados do nosso pecado. Então, vivamos uma vida de santidade, dia após dia, e somos livres da escravidão do pecado. Embora não seja mais escrava do pecado, ele ainda mora em nós. Mas logo ele será eliminado das nossas vidas, quando formos glorificados, quando recebermos um novo corpo. Até lá, temos a ajuda do grande motor dentro de nós, que é a vida de Cristo. Sim, essa nos garante, mesmo nesse corpo corruptível, ter uma vida abundante e viver pela lei da aerodinâmica, livre para nunca mais pecar. E assim